Em entrevista ao SBT, o técnico Mano Menezes pela primeira vez falou publicamente sobre a informação trazida por Caio Ribeiro de que ele será o substituto de Tite na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. E na resposta, Mano Menezes trouxe uma possibilidade de outra perspectiva, não descartando a chance de recusar um convite da seleção. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, eu quero falar sobre a declaração de Mano Menezes ao pessoal do SBT. Ele participou do programa Arena SBT, onde estava o Benja e outros comentaristas. E nessa entrevista, o Mano Menezes foi perguntado sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira. Só recapitulando, informação do Caio Ribeiro, de antes da Copa, de que Mano Menezes é o mais cotado para assumir a seleção brasileira depois da Copa do Mundo, em uma eventual saída de Tite, já que, e aí a linha da informação é essa, o André Sanches assumirá um cargo de diretor de seleções e o nome preferido do André Sanches é o Mano Menezes. Logo, tudo isso leva a que Mano Menezes seja o mais cotado, tá? E o Mano foi questionado sobre isso. E eu vou ler aqui a resposta do Mano e depois vou trazer para vocês uma interpretação e uma leitura dentro do que está acontecendo nos bastidores, tá? Abre aspas para Mano Menezes. Não tive consulta e nem sondagem sobre isso. E outra, se essa sondagem acontecesse neste momento, eu jamais conversaria. O Inter me deu uma oportunidade em um momento em que, talvez, eu não tinha uma sequência de bons trabalhos. E eu respeito muito isso. Quando assumi, disse que o Inter precisava de mim e eu também precisava do Internacional. Gente, é a primeira vez que o Mano fala publicamente sobre o assunto, tá? Até porque é a primeira entrevista que o Mano dá depois dessa informação, a primeira entrevista que ele dá durante a Copa do Mundo. E nessa entrevista ele sinaliza que talvez não aceite e que não aceitaria conversar. Foi essa a resposta do Mano Menezes. Deixa eu tentar desenhar um pouco aqui para vocês. A primeira parte de, eu não tive consulta e não fui abordado. A gente já explicou. O último cara que vai saber disso é o Mano Menezes. Porque essa costura ela é nos bastidores da CBF. De que o Mano pode ser o técnico mais cotado. O Mano vai saber quando executarem uma proposta, tá? E vai ser o último cara a saber disso, obviamente, que dentre os participantes do processo. Só que o que o Mano traz aqui é uma posição pessoal sobre o assunto, tá? De que não, olha aspas do Mano, eu jamais conversaria se isso acontecesse neste momento. O Mano aqui tá dizendo, ou pelo menos está abrindo a ideia de que não aceita a seleção brasileira em caso de um convite da CBF agora. E aí ele dá os argumentos dele aqui, de respeito ao Internacional, de que ele precisava do Inter, que o Inter abriu as portas para ele, nesse momento, de uma sequência de trabalhos não tão bons assim. Eu não tinha essa ideia do Mano, tá? Eu tinha ideia de que o Mano aceitaria. E o Mano não chegou a ser claro de eu não quero ir para a seleção, eu não vou recusar. Mas conhecendo o Mano, eu vou tentar aqui entender um pouco e ler um pouco junto com vocês o que ele está pensando. O Mano é um cara que não dá passos precipitados ou tenta não dar passos precipitados na carreira. E o Mano tá dando interpretações de que ele não é o cara correto para a seleção. Tanto que depois, nessa entrevista, ele diz o seguinte, são momentos completamente diferentes do que quando eu assumi em 2010. Lá era necessário fazer uma grande renovação. A maioria dos jogadores estavam em estágio de idade bem avançado. E foi o que foi pedido para eu fazer e o que eu me propus a fazer. Agora é uma situação completamente diferente. Sempre que é perguntado sobre a seleção brasileira, o Mano diz que ele não é o técnico ideal para a seleção brasileira. Que ele entende que o momento da seleção busca um outro técnico e que o momento do futebol brasileiro pede um outro tipo de treinador. O Mano tem falado no Abel Ferreira, por exemplo, como um cara mais pronto do que ele, Mano, para assumir o desafio da seleção brasileira, já que o Abel Ferreira vem em uma sequência de conquistas muito grandes. Então, Mano, não se enxergando como técnico ideal da seleção brasileira, ele pode não se sentir seguro do ponto de vista de estabilidade. Por quê? Se ele assumir agora, vai ter uma dúvida do futebol brasileiro. E aí ele não teria estabilidade. E ele poderia aceitar a seleção brasileira
e ser demitido dentro de 2 anos, como ele foi em 2010, o que não seria bom para sua carreira. Ele quer se consolidar como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, ter uma sequência de conquistas. Me parece que é esse o planejamento do Mano Menezes. E por isso pode ser que ele não aceite. Isso é algo consolidado? Não. Se o André Sanches assumir a CBF, ele vai chamar o Mano para conversar e ele vai tentar convencer o Mano. E dentro desse processo ele pode convencer o Mano de um posicionamento que o Mano tem na cabeça agora. Não dá para descartar que o Mano seja o técnico da seleção brasileira. Mas essa resposta para o Arena SBT é bem significativa e traz uma perspectiva diferente. Ele pode sim recusar a seleção brasileira. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!